Olá, meu irmão, minha irmã. Estamos iniciando a oração da manhã. Quero convidar você a vivermos esses breves momentos na presença amorosa do nosso Deus. Quero iniciar invocando sobre todos nós o Espírito Santo de Deus nesta sexta-feira da 27ª semana do tempo comum. E rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas eternas consolações. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Que o Espírito Santo seja seu companheiro hoje, meu irmão e minha irmã. Que o Espírito Santo te conduza a uma maior intimidade com o Senhor. A liturgia de hoje, o Evangelho nela contida, está em Lucas 11, versículos de 15 a 26, e diz o seguinte: Naquele tempo, depois que Jesus expulsou um demônio, alguns disseram: É pelo poder de Beelzebu, o chefe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu, mas conhecendo seus pensamentos, ele disse-lhes: Todo reino dividido internamente será destruído. Cairá uma casa sobre a outra. Ora, se até Satanás está dividido, como poderá manter-se o seu reino? Pois dizeis que é pelo poder de Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é pelo poder de Beelzebu que eu expulso os demônios, pelo poder de quem então vossos discípulos os expulsam? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, é porque o reino de Deus já chegou até vós. Quando um homem forte e bem armado guarda o próprio terreno, seus bens estão seguros. Mas quando chega um mais forte do que ele e o vence, arranca-lhe a armadura em que confiava e distribui os despojos. Quem não está comigo é contra mim, e quem não recolhe comigo espalha. Quando o espírito impuro sai de alguém, fica vagando por lugares áridos, à procura de repouso. Não encontrando, diz: Vou voltar para a minha casa, de onde saí. Chegando aí, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, que entram e se instalam aí. No fim, o estado dessa pessoa fica pior do que antes. Estas são palavras de nossa salvação.
Glória a vós, Senhor. É mais grave o pecado do cristão? Quando o espírito mau sai de um homem, ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, instala-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. No Evangelho de hoje, Jesus é acusado de expulsar espíritos maus com o poder de Beelzebu, príncipe dos demônios. Ele responde à acusação e depois ensina qual deve ser a atitude do fiel perante a ação de Satanás. O Senhor começa contando uma pequena história. Quando um espírito mau sai de um homem, ele é tirado de seu abrigo e conforto. Mais tarde, volta trazendo consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e a situação daquele homem fica ainda pior. O que Jesus está querendo nos ensinar? Nós, cristãos, saímos do poder do diabo, isto é, fomos libertos dele por Cristo. Nem sempre o notamos, mas em todo batismo há um exorcismo. Antes de o padre batizar a criança, ele passa no peito dela um óleo, chamado de óleo dos catecúmenos, para que a criança seja liberta do poder de Satanás. A Igreja, no ritual batismal, antes de derramar o Espírito Santo, como que limpa a casa, expulsando as influências demoníacas da pobre criatura humana, antes de torná-la filho de Deus. O que isso implica? Implica uma responsabilidade. Transformados em templo do Espírito Santo, temos agora de viver como filhos adotivos de Deus. Mas, quando abandonamos o bom caminho e nos deixamos escravizar novamente pelo pecado e pelas seduções do demônio, nossa situação torna-se muito pior que antes. Por quê? Porque agora somos consagrados a Deus, pertencemos a Ele pelo batismo, mas nós nos estamos entregando ao diabo. Pensemos bem, Jesus, ao ser crucificado, de que dores mais sofreu? Dos bofetões dos soldados romanos, dos flagelos dos soldados ou do beijo de Judas? Ora, por que o beijo de Judas foi mais ofensivo que todas as afrontas e violências cometidas pelos gentios? Por uma simples razão, porque Judas recebera muito mais do que eles. Judas recebera a fé, a graça, o apostolado e, no entanto, traiu Jesus. A melhor forma de entender o ensinamento de Jesus no Evangelho de hoje é olhar para Judas como um homem liberto por Cristo do poder de Satanás, mas que terminou num estado ainda pior, nas profundezas do inferno, onde se encontra o diabo. Está também Judas, um dos apóstolos de Cristo. Antes não tivesses nascido, porque sua traição redundou numa desgraça ainda maior. Os cristãos temos que ter compromisso. Fomos escolhidos por Deus, amados por Ele, libertos da iniquidade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Diz São Paulo aos Gálatas:
E, no entanto, apesar de aspergidos com o sangue derramado na cruz, procuramos escravidão em outros lugares, nos vícios, nos pecados. É muito pior a situação de quem, tendo conhecido o amor de Deus, o trai descaradamente. Sim, comete um pecado mais grave quem recebeu a graça, mas lhe deu as costas, do que aquele que nunca o recebeu. Há, porém, um lado positivo neste ensinamento. Ao defender-se da acusação dos fariseus, Jesus mesmo diz: se é pelo dedo de Deus que expulsa os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Ou seja, Jesus toca a nossa alma. No dia do batismo, Jesus tocou em nós. No dia da crisma, também, quando recebemos os sacramentos, principalmente a Eucaristia, é Jesus quem toca em nós. É o dedo de Deus. Chegou para nós o reino de Deus. Ele, próprio Cristo, quer reinar em nossos corações. Não procuremos, meus irmãos, outros senhores, nem outros reis. Qual deve ser a nossa atitude? De plena confiança em nosso Senhor, que nos protege, nos quer bem. Não há poder infernal que possa invadir o que é de Cristo. Se nós, confiantes no Senhor, nos entregamos nos seus braços, somos protegidos por Ele, e Deus estará reinando em nossos corações. Se recebermos o sacramento com fé, com devoção, com confiança e amor, então Jesus tocará em nós com o dedo de Deus. Esse é o caminho. Agora, meu irmão, minha irmã, grande é a nossa responsabilidade, porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. E virar as costas para os dons de Deus é uma grande ofensa. Que Deus, nesse dia e sempre, nos conceda esse toque da graça do Espírito Santo, para que nunca, jamais, traiamos nosso Senhor, e que tanto nos amou, e que o nosso destino jamais seja o destino de Judas, mas o da Virgem Maria e dos santos, na glória do céu. Assim seja. Deus te abençoe.